A figura que a história registra como Woodrow Wilson veio ao mundo como Thomas Woodrow Wilson, em 28 de dezembro de 1856, na pequena Staunton, Virgínia. Seu pai, Joseph Ruggles Wilson, descendia de uma família com tradição intelectual, filho de um editor de jornal e membro da legislatura de Ohio. Ele próprio se tornaria professor de Química e Ciências Naturais no Hampton Sydney College, na Virgínia. Porém, em junho de 1855, Joseph assumiu um novo rumo, transferindo-se para Staunton, uma cidade de menos de 4.000 habitantes, para liderar a primeira igreja presbiteriana local. Assim como a maioria dos moradores, os Wilson eram presbiterianos de origem escocesa-irlandesa e sua mãe, Janet, conhecida carinhosamente como Jessie, casou-se com Joseph em 1849 aos apenas 19 anos. Nascida em Carlisle, na Inglaterra, ela pertencia a uma família de clérigos escoceses e havia imigrado para Ohio ainda criança. Antes de Woodrow, o casal já tinha duas filhas, Marianne, nascida em 1851, e Anne, em 1853. O terceiro filho, Thomas Woodrow, chegou em 1856, seguido por Joseph em 1867. Em 1858, Joseph Wilson recebeu um convite irresistível: assumir o ministério da primeira igreja presbiteriana de Augusta, Geórgia, uma cidade próspera com 12.000 habitantes e um polo do lucrativo comércio de algodão. Poucos anos depois, a eleição de Abraham Lincoln, em 1860, acendeu o pavio da discórdia. Temendo que o novo presidente republicano abolisse a escravidão, os estados sulistas começaram a se separar da União, liderados pela Carolina do Sul em 20 de dezembro daquele ano. A Geórgia seguiu o exemplo em 19 de janeiro de 1861, tornando-se o quinto estado a integrar os recém-proclamados Estados Confederados da América, em 8 de fevereiro. Apesar de suas raízes em Ohio, Joseph Wilson alinhou-se à causa sulista. Sua lealdade foi tão notória que em dezembro de 1862, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Confederados elegeu o secretário permanente em uma reunião realizada justamente em sua igreja, em Augusta. Curiosamente, a Guerra Civil parece não ter deixado marcas profundas no jovem Thomas Woodrow, ou Tommy, como era chamado. Criado em um lar afetuoso, com duas irmãs mais velhas que o idolatravam e uma mãe que o tratava como predileto, sua infância foi marcada pela felicidade. Há indícios de que tenha enfrentado dislexia, só aprendeu o alfabeto aos 9 anos e dominou a leitura fluente aos 12. Mesmo assim, mais tarde, destacou-se em latim, grego e francês na faculdade, embora sem alcançar fluência nessas línguas. Em 1870, Joseph Wilson assumiu um cargo de prestígio no Seminário Teológico de Colômbia, na Carolina do Sul, mas renunciou 4 anos depois, mudando a família para Wilmington, na Carolina do Norte. Foi lá que Tommy revelou ainda adolescente seu interesse pela política. Apesar do fim da guerra, manteve sua identificação com o Sul e filiou-se ao Partido Democrata, a mesma legenda que antes do conflito, dominava a região e resistia à abolição da escravidão. Com a derrota dos confederados, os republicanos assumiram o controle do Sul e impuseram direitos eleitorais aos ex-escravos. Porém, já na década de 1870, os democratas começaram a recuperar o poder por meio de táticas de intimidação contra a população negra, impedindo seu voto. A corrupção nos escalões federais e uma crise econômica enfraqueceram a resistência republicana, permitindo que os democratas reinstaurassem a supremacia branca por meio da segregação e das leis Jim Crow. Em 1873, Woodrow ingressou no Davidson College, na Carolina do Norte, mas abandonou a instituição após 1 ano para transferir-se para o Princeton College, em Nova Jersey, aos 18 anos. Nos 2 primeiros anos, as aulas não lhe apresentaram grandes desafios, e ele dedicou seu tempo à leitura voraz, especialmente influenciado por Edmund Burke, o estadista anglo-irlandês considerado o pai do conservatismo liberal. Participou ativamente da Sociedade de Debates Zig e escreveu para o jornal estudantil The Princetonian, chegando a assumir o cargo de editor-gerente em 1879. Sua fascinação pela política britânica, que julgava superior ao sistema americano, o levou a abandonar a defesa dos direitos estaduais, típica do Sul, em favor de um governo centralizado e forte. Passou a admirar Alexander Hamilton acima de todos os outros fundadores dos Estados Unidos. Formado no outono de 1879, Woodrow cedeu à pressão familiar e matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia.
Assim como em Princeton, dedicou-se mais à escrita e aos debates do que aos estudos jurídicos, chegando a presidir a Sociedade Literária e de Debates Jefferson. Foi nesse período que decidiu abandonar seu primeiro nome, adotando definitivamente o impacto sonoro de Woodrow Wilson. Em dezembro de 1880, uma doença o obrigou a deixar a universidade, e ele continuou os estudos em Wilmington. 2 anos depois, tentou a carreira de advogado em Atlanta, Geórgia, mas o direito não o cativou. Em quase um ano de prática, defendeu apenas 2 ou 3 casos em tribunal. Na primavera de 1883, abandonou a advocacia para mergulhar no mundo acadêmico, ingressando como pós-graduando em História e Ciência Política na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Antes de partir de Atlanta, conheceu Ellen Louise Axson, filha de um pastor presbiteriano amigo de seu pai. Após um primeiro encontro em abril, o casal reencontrou-se várias vezes até noivar em setembro. Em Johns Hopkins, Woodrow iniciou um projeto ambicioso, um livro sobre a Constituição americana, inspirado nos estudos do cientista político inglês Walter Bagehot sobre o sistema britânico. Até setembro de 1884, concluiu um manuscrito, que foi aceito pela editora Ogunton Mifflin e publicado em janeiro de 1885 com o título Government by Congress. Apesar do sucesso da obra, Wilson optou por não buscar um doutorado imediatamente. Em vez disso, aceitou um cargo como professor assistente de História no recém-fundado BRYN Maverick College, uma instituição feminina na Pensilvânia. Antes de assumir a nova posição, em setembro de 1885, casou-se com Ellen em Savannah, Geórgia, em 24 de junho. Ela o acompanhou, mas voltou ao sul para dar à luz a primeira filha do casal, Margaret, em abril de 1886. Jesse nasceu em agosto de 1887, e Eleanor, a caçula, em outubro de 1889. Enquanto lecionava 5 disciplinas por semestre em História e Ciência Política, Wilson reconsiderou sua decisão, e em maio de 1886, defendeu sua tese em Johns Hopkins, obtendo o título de doutor. Promovido a professor associado em BRYN Mavr, logo se desiludiu com a tarefa de ensinar política a mulheres que, na época, nem sequer tinham direito ao voto nos Estados Unidos. Em junho de 1888, aceitou uma cadeira como professor titular na Wesleyan University em Connecticut. No ano seguinte, publicou The State, um manual em que expôs suas ideias sobre a governança das sociedades, demonstrando certa simpatia por princípios socialistas. Seu verdadeiro sonho, no entanto, sempre foi lecionar em Princeton, e em fevereiro de 1890, essa oportunidade finalmente se aproximaria. Seu objetivo se concretizou em 1890, quando assumiu a cátedra de Direito Público em Princeton, retornando à sua alma mater no outono daquele ano. Não demorou para que sua reputação como orador cativante e professor inspirador se espalhasse pelo campus. Mas Wilson não se contentava em ser apenas um nome reverenciado entre os estudantes. Ele tinha uma visão audaciosa para a universidade. Propôs uma reforma radical no método de ensino, defendendo que os alunos mergulhassem em leituras profundas e sistemáticas, em vez de se limitarem a aulas expositivas. Seu plano mais ambicioso, no entanto, era a criação de uma escola de direito integrada à universidade, um espaço onde o estudo das leis dialogasse com a história, a política e a filosofia, formando não apenas juristas, mas pensadores capazes de moldar o futuro do país. Enquanto dedicava-se a transformar Princeton, Wilson não abandonou sua paixão pela escrita. Em 1893, publicou Division and Reunion, de 1829 a 1889, uma obra monumental que dissecava os caminhos que levaram os Estados Unidos à Guerra Civil e os esforços tortuosos de reconstrução nacional que se seguiram. Seu envolvimento com a política prática também se intensificou. Em 1896, dividiu o palco com Theodore Roosevelt em um comício anticorrupção em Baltimore, um encontro que selaria uma amizade improvável entre dois homens destinados a marcar a história americana. Enquanto Roosevelt ascendia meteoricamente eleito governador de Nova York em 1898 e vice-presidente em 1900, Wilson observava de perto, absorvendo lições que mais tarde aplicaria em sua própria trajetória. O prestígio de Wilson só crescia. Em 1896, durante as celebrações do sesquicentenário de Princeton, foi ele o escolhido para proferir o discurso principal diante de figuras como o presidente Grover Cleveland. O reconhecimento se traduziu em oportunidades,
Em 1898, a Universidade da Virgínia lhe ofereceu um salário de $6.000 anuais para assumir sua presidência, uma proposta que Wilson usou como alavanca para negociar um aumento de $2,5 mil em Princeton. Sua influência extrapolava os muros acadêmicos. Em 1900, Harper's Magazine lhe pagou a quantia astronômica de $112 mil por uma série de artigos que se transformariam em A History of the American People, publicada em 5 volumes entre 1901 e 1902. Embora não fosse sua obra mais brilhante, o empreendimento lhe rendeu mais de $40 mil e uma independência financeira que lhe permitia sonhar ainda mais alto. O momento decisivo chegou em 1902, quando o então presidente de Princeton, Francis Patton, anunciou sua aposentadoria e indicou Wilson como seu sucessor. Em outubro daquele ano, aos 46 anos, Woodrow Wilson foi empossado como presidente da universidade em uma cerimônia que reuniu gigantes como o ex-presidente Grover Cleveland e o magnata J.P. Morgan. Mas Wilson não queria apenas pompa, queria mudança. Incluiu na solenidade 3 representantes de faculdades femininas e Booker T. Washington, diretor do Instituto Tuskegee, um gesto simbólico que sinalizava seu compromisso com uma educação mais inclusiva. Seu plano para Princeton era ousado: criar uma escola de direito e outra de engenharia, modernizar o currículo e reestruturar a universidade em torno de quads residenciais inspirados em Oxford e Cambridge, onde alunos e professores conviveriam em comunidades intelectuais. Para financiar suas reformas, Wilson precisava de recursos além dos $3,8 milhões nos cofres da universidade. Passou o verão de 1902 cortejando milionários como Morgan e Andrew Carnegie, uma tarefa que detestava, mas que considerava necessária. Antes de implementar suas ideias, no entanto, precisava de uma equipe leal. Em junho de 1903, nomeou Harry Fine, um matemático e velho amigo dos tempos de graduação, como decano da faculdade. Fine descreveria mais tarde o estilo de liderança de Wilson, um homem que tomava decisões estratégicas sozinho, mas consultava seus pares nos detalhes, um método que, embora eficiente, acabaria por alienar até seus aliados mais próximos. Com Fine ao seu lado, Wilson recrutou cientistas promissores, expandindo o corpo docente de 108 para 172 membros. Reorganizou os departamentos, assumindo pessoalmente a chefia de História e Política, onde lecionava 2 disciplinas por ano e mantinha um relacionamento próximo com os estudantes. Mas o ritmo implacável das reformas cobrou seu preço. Em maio de 1906, um diagnóstico devastador: cegueira no olho esquerdo, causada por arteriosclerose. Os médicos ordenaram 3 meses de repouso. Wilson obedeceu, refugando-se no Lake District na Inglaterra, onde a tranquilidade dos lagos e colinas lhe deu algum alívio. Ao retornar, apresentou seu famoso Quad Plan, um sistema que integraria moradia e ensino em unidades residenciais autônomas. A resistência foi imediata. Alunos e ex-alunos apegados às tradições viam a proposta como uma ameaça à identidade da universidade. Em dezembro, um novo colapso, dormência na mão direita, o obrigou a outra pausa, desta vez em Bermuda. Foi lá, durante sua convalescença, que conheceu Mary Peck, uma socialite de Massachusetts separada do marido. O que começou como uma amizade logo se transformou em algo mais intenso, talvez até íntimo, um relacionamento que se estenderia nos anos seguintes, mesmo à sombra de seu casamento com Ellen. De volta a Princeton em 1908, Wilson encontrou um cenário de tensões crescentes. O Quad Plan seguia impopular, e as discussões sobre a localização e o financiamento de uma nova escola de pós-graduação dividiam a comunidade. Sua teimosia em impor suas visões, sem ceder às pressões dos doadores ricos que queriam influência sobre as decisões, minou sua autoridade. Entre os professores e curadores, os inimigos se multiplicavam. Ao final da década, estava claro: Princeton já não era o lugar onde poderia realizar seus sonhos. Enquanto lutava contra as batalhas acadêmicas, Wilson não abandonou suas reflexões sobre o poder. Em 1908 publicou Constitutional Government in the United States, uma obra que aprofundava as ideias de Congressional Government, desta vez com foco no executivo e no judiciário. Sua crítica ao Congresso se intensificou. Defendia um presidente forte, líder indiscutível de seu partido, capaz de superar a fragmentação do sistema americano, onde figuras como o presidente da Câmara podiam desafiar a autoridade presidencial. Nas questões do dia, seu pensamento evoluiu do conservadorismo para um progressismo cada vez mais explícito.
Condenava a concentração de riqueza nas mãos de poucos, um tema central na era progressista, quando presidentes como seu antigo aliado Ted Roosevelt tentavam conter o poder dos barões ladinos como Rockefeller e Frick, cujas fortunas haviam sido construídas à custa de milhões de trabalhadores esmagados por salários de fome e condições desumanas nas fábricas e cortiços das grandes cidades. Mas enquanto Princeton se tornava um campo minado, uma porta se abria. George Harvey, editor da Harper's e figura influente no Partido Democrata de Nova Jersey, começou a cortejar Wilson para uma candidatura ao governo do estado. Harvey, aliado ao ex-senador James Smith Jr. e a seu genro, James Nugent, os verdadeiros donos da máquina democrata local, via em Wilson o rosto intelectual que o partido precisava para se reinventar. E Wilson, cansado das guerras acadêmicas e sedento por um palco maior, começou a ouvir. A máquina democrata de Nova Jersey podia até estar enferrujada. Eram 15 anos sem uma vitória no governo estadual, mas Harvey e seus aliados enxergavam nas fraturas do Partido Republicano uma oportunidade de ouro. Enquanto os conservadores e progressistas dentro do GOP se digladiavam por questões econômicas no final dos anos 1900, o nome de Wilson, com seu prestígio de reitor de Princeton, surgia como a peça perfeita para reconquistar a mansão do governador. Aos 50 e poucos anos ele sabia, se não fosse então nunca mais. A janela para a política nacional se fecharia para sempre. E assim, no outono de 1910, lançou-se a campanha não como o acadêmico contido de sempre, mas como um tribuno progressista, desafiando abertamente a própria máquina que o ungira. Em 8 de novembro, as urnas confirmaram o que seus discursos inflamados já anunciavam, uma vitória esmagadora sobre o republicano Vivian Lewis, 54% a 43%. Governador eleito, Wilson nem sequer aguardou a posse para declarar guerra aos chefes do partido. Seus primeiros atos foram um recado claro. Apoiou o progressista de Martins para o Senado estadual, ignorando os candidatos da cúpula, e nomeou o assembleísta Joseph Tomalt, outro reformista, como seu secretário pessoal. A audácia rendeu-lhe inimigos em Trenton, mas lhe granjeou fama nacional. De repente, os progressistas democratas passaram a sussurrar seu nome como salvador da legenda em 1912. Wilson, que em seus escritos nunca dera grande atenção à política estadual, governou como se já fosse presidente, acima das facções, apelando diretamente ao povo soberano contra a legislatura, e até flertando com a bipartidariedade ao se aliar a George Record, líder dos republicanos progressistas de Nova Jersey. Juntos promoveram reformas eleitorais, combateram a corrupção, regularam as concessionárias de utilidades públicas e impulsionaram mudanças na educação e na administração estadual. Mas era no palco nacional que seu destino se desenhava. Na primavera de 1911, um encontro com William Jennings Bryan, o carismático porta-voz dos democratas progressistas, selou o que já era inevitável. Wilson lançaria seu nome à indicação presidencial. O caminho, porém, estava longe de ser tranquilo. O presidente da Câmara, Champ Clark do Missouri, e o líder da maioria Oscar Underwood, do Alabama, representavam as asas conservadora e sulista do partido, justamente onde Wilson era mais frágil. Nas primárias, Clark dominou o Oeste e o Nordeste, Underwood, o Sul. Quando a Convenção Nacional Democrata se reuniu em Baltimore, em junho de 1912, o cenário era desolador. No primeiro escrutínio, Clark liderava com 440 votos contra 324 de Wilson. Até o 10º turno, o rival mantinha a maioria. Mas as regras do partido exigiam 2/3 dos delegados, e aí residia a brecha. Nos bastidores, os estrategistas de Wilson teceram alianças, prometeram cargos e pouco a pouco, viraram o jogo. No 46º turno, em 2 de julho, o nome de Woodrow Wilson foi finalmente aclamado como candidato democrata à presidência. Para equilibrar a chapa, escolheu Thomas Marshall, governador do Indiana, estado-chave nas eleições. O drama em Baltimore, no entanto, empalideceu diante do espetáculo que se desenrolava do outro lado. No Partido Republicano, o ex-presidente Theodore Roosevelt, insatisfeito com o sucessor que ele mesmo ajudara a eleger, William Howard Taft, rompeu com a legenda e lançou seu próprio movimento, o Partido Progressista, ou Bull Moose, como ficou conhecido. A divisão republicana transformou a eleição de 1912 em um duelo de 3 vias. Taft, impopular e refém da máquina, era um candidato morto. Roosevelt, o caçador de votos, argumentava que seu primeiro mandato não contava, afinal, assumirá após o assassinato de McKinley, mas Wilson atacava sem piedade.
acusa-o de ambição desmedida, de querer rasgar os precedentes de George Washington ao buscar um terceiro mandato. O clímax veio em 14 de outubro, quando um atentado quase tirou a vida de Roosevelt. Wilson, em um gesto de fair play, suspendeu sua campanha. Mas a estratégia já estava traçada, e deu certo. Em 5 de novembro, a vitória foi avassaladora. 435 votos no colégio eleitoral contra 88 de Roosevelt, com Taft reduzido a mera nota de rodapé. Agora, à beira da presidência, Wilson buscou conselhos do coronel Edward House, o eminência parda do Partido Democrata no Texas, que se tornaria seu mais influente assessor. A equipe começou a tomar forma. Bryan, o ícone progressista, herdou o Departamento de Estado. William M. C. Adow, o magnata das ferrovias que bancara sua campanha, ficou com o tesouro. Por indicação de House, o conservador James Clark M. Reynolds assumiu a Procuradoria-Geral, enquanto o advogado Lyndon Garrison levou a guerra. Na Marinha, o jornalista da Carolina do Norte Josephus Daniels, cujo assistente seria um certo Franklin Delano Roosevelt, primo distante do rival derrotado em 1912. Wilson, fiel ao estilo que adotara em Princeton, deu autonomia aos seus secretários, mas manteve as rédeas da visão geral. Em 4 de março de 1913, o professor de Princeton que 5 anos antes ainda debatia tarifas em salas de aula foi empossado como o 28º presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso de posse desfilou as bandeiras da nova liberdade, redução de tarifas, imposto de renda, reforma bancária e conservação ambiental, esta última, ironicamente um legado de seu rival Roosevelt. Determinado a falar diretamente ao povo, inaugurou as coletivas de imprensa na Casa Branca, quebrando o protocolo para vender suas reformas. E em 8 de abril daquele ano fez história novamente, tornou-se o primeiro presidente a desafiar mais de um século de tradição e discursar pessoalmente perante uma sessão conjunta do Congresso. Mais uma vez aplicou sua teoria de liderança parlamentar. Após consultar líderes congressistas, decidiu começar pela reforma tarifária, um tema que unia os democratas. A maioria do partido ansiava por reduzir as tarifas que protegiam os interesses industriais do Norte às custas de preços mais altos para os consumidores. Em maio, o líder da maioria na Câmara, Oscar Underwood, apresentou um projeto para cortar as alíquotas em 10%, acompanhado de uma taxa de renda progressiva de até 4% para compensar a perda de arrecadação. A proposta passou facilmente pela Câmara, mas no Senado, Wilson enfrentou a resistência dos protecionistas. Com uma jogada ousada ameaçando investigar o lobby empresarial, forçou a capitulação dos opositores, ainda que com reduções tarifárias menores. Mas foi em outro campo que Wilson deixaria uma de suas marcas mais duradouras. Quando assumiu, os Estados Unidos não tinham um banco central. Embora Alexander Hamilton tivesse criado o First National Bank em 1791, sua carta havia expirado em 1811, e a ideia de um banco federal seguia controversa. Até que a crise financeira de 1907, o pânico de 1907, reacendeu o debate. Roosevelt e Taft não haviam avançado, mas Wilson não hesitou. Em junho de 1913, propôs um Federal Reserve Público, com 12 bancos regionais e um conselho livre da influência de banqueiros. O projeto arrasou na Câmara em setembro, mas no Senado, republicanos tentaram diluir o controle federal. Wilson não cedeu. Em dezembro, o Federal Reserve Act foi sancionado, criando uma agência governamental com diretores nomeados pelo presidente, exatamente como ele imaginara. Sua visão se provaria essencial. Mais de um século depois, o Fed ainda seria o escudo contra crises, como na batalha contra a inflação dos anos 2020. O terceiro pilar de sua agenda doméstica foi o ataque aos monopólios. Roosevelt e Taft já haviam usado a Lei Sherman para desmantelar trustes, mas Wilson considerava a legislação insuficiente. Em janeiro de 1914, apresentou ao Congresso um plano para proibir práticas predatórias como dumping e responsabilizar executivos por violações antitruste. O deputado Henry Clayton, da Alabama, transformou a ideia no Clayton Act, que também incluiu concessões aos sindicatos, embora Wilson recusasse isentá-los totalmente da lei. O Senado retirou as penas criminais, mas o projeto foi aprovado em outubro. Pouco antes, Wilson já havia assinado a criação da Federal Trade Commission, uma agência para coibir práticas desleais. Em menos de 2 anos, ele reescrevia as regras do capitalismo americano. Até então, a política externa não era sua prioridade. Mas a revolução no México forçaria a agir.
Desde 1910, o país ardia em conflito após a queda do ditador Porfírio Dias. Em fevereiro de 1913, o general Victoriano Huerta derrubou o governo democraticamente eleito. Enquanto empresários americanos torciam por um regime estável que protegesse seus investimentos, Wilson denunciou o golpe e se recusou a reconhecer Huerta. Depois de esgotar as vias diplomáticas, aproveitou um incidente, a prisão de marinheiros americanos em um porto mexicano, para ordenar a ocupação de Veracruz em 21 de abril de 1914. O saldo: 150 mexicanos e 17 americanos mortos. Pressionado por Huerta e por seu rival, Venustiano Carranza, Wilson recuou e aceitou mediação da Argentina, Brasil e Chile. A intervenção no México foi apenas o início. Mais tarde, autorizaria ocupações militares na República Dominicana e no Haiti, justificando-as como esforços para estabilizar a região e proteger interesses americanos no Caribe. Mas seu mandato, até então promissor, seria abalado por uma tragédia pessoal. Em 6 de agosto de 1914, sua esposa, Ellen, morreu de nefrite. O golpe foi devastador, e veio justamente quando a Europa mergulhava na Primeira Guerra Mundial. De um lado, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia; de outro, as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano. Wilson jurou neutralidade, mas a demanda europeia por munições impulsionou a economia americana. Embora o bloqueio naval britânico à Alemanha afetasse o comércio, o governo evitou confrontos. Em dezembro de 1914, o senador republicano Henry Cabot Lodge e o ex-presidente Roosevelt atacaram a neutralidade de Wilson, denunciando atrocidades alemãs na Bélgica e alertando para a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Ele respondeu com frieza: era uma guerra que não nos diz respeito. Aumentou discretamente os gastos militares, mas resistiu às pressões pró-Alemanha para proibir a exportação de armas aos aliados. Afinal, a opinião pública ainda via o conflito como uma disputa europeia, e Wilson, astuto, soube ler o momento. Até que a Alemanha cometeu um erro fatal. Em fevereiro de 1915, declarou guerra submarina irrestrita nas águas britânicas, afundando até navios neutros. Wilson advertiu: os Estados Unidos cobrariam responsabilidade estrita por cada vida americana perdida. O aviso foi ignorado. Em 7 de maio, o transatlântico Lusitânia, com 128 americanos a bordo, foi torpedeado e afundou, matando 1.198 pessoas. A comoção foi imensa, mas Wilson, em um discurso em Filadélfia, pediu contenção. Por trás das palavras medidas, porém, preparava uma resposta duríssima, uma nota diplomática exigindo que a Alemanha cessasse os ataques ou enfrentasse consequências sérias. O mundo assistia, sem saber que cada palavra daquele presidente metodista aproximava os Estados Unidos da guerra. Mas enquanto a nação debatia preparativos militares e o fantasma da guerra se aproximava, Wilson traçava um plano silencioso e audacioso. Em julho de 1915, o presidente que até então pregava neutralidade começou a mover peças no tabuleiro da defesa nacional. Com um gesto que surpreendeu até seus aliados, solicitou aos secretários de guerra, Lyndon Garrison, e da Marinha, Josephus Daniels, relatórios detalhados sobre como fortalecer as forças armadas. Não eram meras consultas, eram os primeiros passos de uma estratégia calculada. Em outubro, sem alarde, Wilson aprovou o ambicioso plano de Daniels, um investimento estratosférico de $500 bilhão na Marinha, incluindo a construção de 6 novos encouraçados, enquanto endossava a proposta de Garrison para um exército de 140 mil homens, apoiado por uma reserva de 400 mil. O país, ainda dividido entre pacifistas e intervencionistas, mal percebeu que seu presidente já estava preparando os Estados Unidos para um conflito que muitos julgavam distante. E foi nesse turbilhão de decisões que a vida pessoal de Wilson tomou um rumo inesperado. Em março de 1915, sua prima Ellen Woodrow Bones o apresentou a Edith Bolingout, uma viúva de 42 anos, elegante e de espírito afiado. O que começou como uma amizade logo se transformou em algo mais profundo. Edith, astuta e politicamente perspicaz, tornou-se não apenas sua confidente, mas uma influência discreta, e às vezes decisiva, nos bastidores do poder. Apesar das críticas por se casar tão cedo após a morte de sua primeira esposa, Wilson, em outubro, anunciou seu noivado. Em 18 de dezembro de 1915, eles se casaram em uma cerimônia íntima, selando uma parceria que mudaria o curso de sua presidência. Enquanto a imprensa especulava sobre o romance presidencial, Wilson já mirava sua próxima batalha, a reeleição de 1916. Seria uma campanha árdua.
Embora fosse o candidato natural do Partido Democrata, indicado sem oposição no verão de 1916, enfrentava resistência interna. Críticos dentro de seu próprio partido questionavam o ritmo alucinante dos gastos militares, temendo que a escalada arrastasse os Estados Unidos para a carnificina europeia. Mas Wilson tinha um trunfo, um apoio bipartidário inesperado. Figuras como Theodore Roosevelt, embora rivais, aplaudiam seus esforços de preparação, reconhecendo que a América não poderia ficar eternamente à margem. A guerra na Europa era um incêndio que ameaçava consumir até os neutros. No entanto, havia uma sombra sobre seu legado que nem mesmo os discursos inflamados ou as manobras políticas poderiam apagar: sua relação com a comunidade afro-americana. Wilson, um progressista em questões globais e ferrenho anti-imperialista, revelava-se em casa um homem de seu tempo e de seus preconceitos. Seu governo não apenas tolerava como incentivava a segregação. Indicou para cargos-chave defensores intransigentes das leis Jim Crow, transformando o serviço público federal em um território hostil para negros. Promoções foram bloqueadas, contratações dificultadas e Washington, D.C., sob sua administração, viu a segregação se institucionalizar em escritórios, banheiros e até nos bondes. O ápice desse retrocesso veio com a exibição de O Nascimento de uma Nação na Casa Branca, um filme que glorificava a Ku Klux Klan e incitou uma onda de violência racial. Enquanto cenas de linchamentos e pogroms se multiplicavam pelo país no Verão Vermelho de 1919, Wilson, então em Paris, limitou-se a declarações genéricas sobre ordem pública, sem jamais condenar os massacres ou usar seu poder para protegidos os cidadãos negros. Sua indiferença foi uma mancha indelével, mas a história não esperava. Em março de 1916, enquanto a campanha eleitoral esquentava, Wilson foi obrigado a voltar seus olhos para o sul. O México mais uma vez ameaçava explodir. Pancho Villa, o revolucionário carismático e impetuoso, havia sido uma dor de cabeça constante. Em 1914 e 1915, seu poder parecia inabalável, mas agora, em um gesto de desafio aberto, cruzou a fronteira e atacou Columbus, no Novo México, ceifando 15 vidas americanas e 67 mexicanas em 9 de março. A resposta de Wilson foi imediata e contundente. Enviou 4.000 soldados sob o comando do general John Pershing para caçar Villa em território mexicano. A expedição punitiva dispersou as forças do revolucionário, mas a presença de tropas americanas no México acendeu um pavio diplomático. O governo de Carranza protestou veementemente, e os confrontos entre soldados de Pershing e tropas mexicanas quase levaram a uma guerra aberta. Só em fevereiro de 1917, após tensas negociações, uma comissão conjunta logrou um acordo para a retirada das forças americanas. O episódio foi mais um sinal de como a Revolução Mexicana, com sua instabilidade crônica, testava os limites da paciência e dos recursos de Wilson. E então veio o golpe final. Em 24 de março de 1916, um torpedo alemão atingiu o SS Sussex, um navio britânico sob bandeira francesa. Embora não afundasse, o ataque deixou mais de 80 mortos ou feridos, incluindo 4 americanos entre os 75 passageiros daquela nacionalidade. A gota d'água. Pressionado por Edith pelo coronel House e pelo secretário de Estado Lansing, Wilson, em 18 de abril, lançou um ultimato a Berlim. Cessassem os ataques submarinos sem aviso ou os Estados Unidos romperiam relações diplomáticas. Desta vez, os alemães recuaram. Prometeram suspender a guerra submarina irrestrita e pediram desculpas pelo incidente do Sussex. Foi uma vitória diplomática, mas efêmera. Wilson ganhou tempo, mas a Europa continuava a arder e a América cada vez mais sentia o calor das chamas. Enquanto isso, em casa, o presidente trabalhava para consolidar seu apoio. Junto a democratas progressistas no Congresso, aprovou leis que proibiam o trabalho infantil, aumentavam impostos sobre os ricos e estabeleciam a jornada de 8 horas para ferroviários. A medida conquistou os sindicatos e os socialistas, enquanto a virada conservadora dos republicanos lhe rendeu votos de ex-progressistas desiludidos. Ainda assim, a eleição de 1916 foi um dos duelos mais acirrados da história. Na noite do pleito, o republicano Charles Evans Hughes avançava no Nordeste e no Meio-Oeste, a ponto de o New York Times declarar sua vitória prematuramente. Mas Wilson, com uma virada nos estados ocidentais e uma vitória decisiva em Ohio, garantiu a reeleição por uma margem apertada, 277 votos eleitorais contra 254 de Hughes. O segundo mandato, porém, não seria sobre reformas domésticas.
A história já havia escrito outro roteiro. No inverno de 1916 a 17, Wilson enviou uma proposta de paz aos beligerantes europeus, sonhando com um acordo sem vencedores nem vencidos. Em janeiro de 1917, discursou no Senado sobre uma paz justa, onde nenhuma nação fosse humilhada. Mas a Alemanha tinha outros planos. Decidida a esmagar os aliados antes que a América pudesse entrar na guerra, Berlim reiniciaria em breve a guerra submarina total. E em um movimento que selaria o destino dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores alemão, Arthur Zimmermann, enviará um telegrama explosivo ao México, uma oferta de aliança militar com a promessa de devolver Texas, Novo México e Arizona em troca de apoio contra Washington. O mundo estava à beira do abismo. E Wilson, o presidente que jurara manter a América fora da guerra, via-se agora diante de uma escolha que mudaria o século. No dia 31 de janeiro de 1917, a notícia chegou à mesa de Wilson como um ultimato. O embaixador alemão informava que a partir do dia seguinte, a guerra submarina irrestrita seria retomada. O presidente, que por anos havia resistido à pressão dos falcões de guerra, reagiu com uma decisão que ecoaria pela história. Rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e ordenou o armamento imediato dos navios mercantes americanos, um sinal claro de que a paciência de Washington tinha limites. Mas foi em 28 de fevereiro que o estupim definitivo explodiu. O telegrama Zimmermann, interceptado e decifrado pelos britânicos, foi tornado público, revelando ao mundo a traição alemã, uma aliança secreta com o México, promessas de território americano em troca de apoio militar. A indignação varreu a nação. Jornais estampavam manchetes inflamadas, políticos clamavam por ação, e nas ruas, o grito por guerra crescia como um coro incontrolável. 4 dias depois, em 4 de março, Wilson tomou posse para seu segundo mandato sob uma sombra de ferro. O discurso de inauguração foi ofuscado pelo troar dos canhões distantes, não os da Europa ainda, mas os da opinião pública, que já não aceitava mais a neutralidade. Dentro do gabinete a pressão era unânime, até seus assessores mais cautelosos como o secretário de Estado Robert Lansing, agora defendiam a intervenção. A Alemanha havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Wilson, porém, ainda buscava uma saída que não fosse o banho de sangue. Autorizou a expansão do exército, mas hesitou. Até que em 2 de abril, diante do Congresso, pronunciou as palavras que mudariam o destino do mundo: devemos tornar o mundo seguro para a democracia. Não era um pedido, era um chamado às armas. 4 dias depois, o Congresso aprovou a declaração de guerra. Os Estados Unidos, a relutante potência, entram finalmente na Grande Guerra. A máquina de guerra americana foi acionada com uma velocidade que surpreendeu até seus aliados. O secretário do Tesouro, William M.C. Adow, orquestrou a arrecadação de mais de 15 bilhões de dólares em Liberty Bonds, enquanto impostos sobre heranças e renda foram elevados para financiar o esforço bélico. Em 28 de abril, o Congresso aprovou a Lei do Serviço Seletivo, o draft, que até o fim da guerra, recrutaria quase 3 milhões de homens. Mas a França e a Grã-Bretanha, desesperadas por reforços, teriam que esperar. Treinar, equipar e transportar um exército do outro lado do Atlântico não era obra de dias. Enquanto isso, em maio, Wilson nomeou o general John Pershing para comandar a Força Expedicionária Americana. Um homem de temperamento intransigente, Pershing insistiu em uma coisa: suas tropas não seriam subjugadas aos comandos britânicos ou franceses. Queriam um exército americano, sob bandeira americana, lutando como americanos. Para protegê-los da ameaça submarina, Wilson autorizou escoltas de destroyers americanos e britânicos, transformando o Atlântico em uma fortaleza móvel. Mas a guerra não se ganhava só com soldados. Era preciso alimentá-los, armá-los, mantê-los em movimento. Wilson criou a Food Administration, sob o comando de Herbert Hoover, um gênio da logística que mais tarde se tornaria presidente. Hoover reorganizou a produção agrícola, combateu o desperdício e garantiu que as tropas e seus aliados não passassem fome. Enquanto isso, o US Shipping Board lançou um ambicioso programa de construção naval, e empréstimos maciços foram concedidos a aliados em apuros como a Rússia, que em 1917 já cambaleava sob o peso das derrotas. Yet, o dinheiro e os suprimentos não salvaram o czar. Em outubro, os bolcheviques tomaram o poder e Lenin, sem cerimônia, assinou um armistício com a Alemanha. A Rússia saía da guerra, deixando os aliados sozinhos contra o Império Alemão. Wilson, que falava em defender a democracia, viu-se diante de um paradoxo. Como conciliar seus ideais com o apoio a um regime que agora negociava com o inimigo?
Mas a guerra também o fez repensar outras batalhas em casa. Enquanto homens morriam nas trincheiras pela liberdade, milhões de mulheres americanas ainda eram privadas do direito mais básico, o voto. Em janeiro de 1918, Wilson, pressionado por sufragistas como Alice Paul, que protestavam diante da Casa Branca com faixas que perguntavam: "Senhor presidente, quanto tempo as mulheres devem esperar pela liberdade?", decidiu apoiar a emenda constitucional que garantiria o sufrágio feminino. Nos 18 meses seguintes, ele lobiou incansavelmente no Congresso. Em meados de 1919, a emenda foi aprovada. Um ano depois, ratificada pelos estados. A democracia que Wilson pregava Weimar finalmente chegava, em parte, ao seu próprio país. Enquanto isso, na Europa, o impasse persistia. Apesar das vitórias britânicas no Oriente Médio contra os otomanos, o fronte ocidental seguia paralisado, até que em 8 de janeiro de 1918, Wilson apresentaria ao mundo sua visão para o pós-guerra, os 14 pontos. Não era apenas um plano de paz. Era um manifesto. Freedom dos mares, redução de armamentos, autodeterminação dos povos, a criação de uma Polônia independente, e acima de tudo, uma Liga das Nações, uma aliança global para evitar que a carnificina se repetisse. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Com a Rússia fora da guerra, a Alemanha lançou, em 21 de março, uma ofensiva primaveril que rasgou as linhas aliadas, avançando como não se via desde 1914. Por um momento, pareceu que Paris poderia cair. Até que em maio, o primeiro milhão de soldados americanos pisou em solo francês. Em julho, eram 10 mil chegando por dia. O equilíbrio havia mudado. Os aliados contra-atacaram. Em 6 semanas de outono, recuperaram 200 milhas quadradas de território. Os generais alemães, antes triunfantes, agora olhavam para o horizonte com desespero. Dentro da Alemanha, o colapso era iminente. Fome, inflação descontrolada, greves, motins. Em novembro, a Marinha se rebelou. No dia 9, o Kaiser Guilherme II abdicou, fugindo como um ladrão na noite. 2 dias depois, às 11 horas da manhã de 11 de novembro de 1918, o mundo parou. Os canhões silenciaram. A guerra havia terminado. Wilson, o professor que se tornou comandante em chefe, havia conduzido sua nação à vitória. Mas a paz, ele logo descobriria, seria uma batalha ainda mais feroz. E em dezembro, quando desembarcou em solo europeu para as negociações em Versalhes, carregava consigo não apenas a esperança de um novo mundo, mas o peso de decisões que definiram o século seguinte. Mas a Liga das Nações, a grande obra-prima de Wilson, o pilar sobre o qual ele pretendia erguer um século de paz, não nasceria sem lutas. Enquanto os canhões se calavam nos campos de batalha, uma nova guerra se desenrolava nas salas de negociação de Paris. E o presidente americano, com sua visão de um mundo governado pela razão e não pela força, descobriu que mesmo entre aliados, a paz era um campo minado. A Comissão da Liga das Nações, criada para dar forma à sua ambiciosa organização internacional, tornou-se o palco de um drama diplomático onde cada cláusula era disputada como se fosse o destino das nações. Wilson já havia esboçado 2 rascunhos do Pacto da Liga, mas o terceiro, elaborado em conjunto com os representantes do Império Britânico, o general Jean Smuts e Lord Robert Cecil, revelaria as fraturas ocultas entre os vencedores. Os japoneses, determinados a inserir uma cláusula de igualdade racial, viram suas esperanças esmagadas pelo veto britânico. Os franceses, por sua vez, sonhavam com o exército da Liga para impor suas decisões, mas Wilson, inflexível, recusou. A paz não poderia ser construída sobre a ameaça de novas baionetas. Em 13 de fevereiro, após semanas de tensão, o rascunho final do pacto foi aprovado, um documento que carregava a marca inconfundível de Wilson, garantia de independência e integridade territorial, o direito da Liga de intervir em conflitos globais, uma corte permanente de justiça internacional e, acima de tudo, a autoridade para aplicar sanções econômicas e, se necessário, recomendar o uso da força. Era a arquitetura de um mundo onde a diplomacia substituiria a guerra. Mas como um general que deixa a linha de frente para reabastecer suas tropas, Wilson embarcou de volta aos Estados Unidos em 14 de fevereiro, não para descansar, mas para uma batalha ainda mais perigosa, convencer seu próprio país a abraçar o futuro que ele havia desenhado. Em Washington, o tempo era inimigo. O Congresso estava prestes a encerrar sua sessão, e Wilson precisava assinar leis urgentes antes que a máquina do governo parasse. Mas, entre assinaturas e despachos, ele reservava horas para encontros privados com senadores, tentando tecer uma rede de apoio à Liga.
Cada palavra sua era calculada, cada argumento, uma flecha disparada contra o ceticismo. Porém, nas sombras do Capitólio, um adversário à altura se preparava. Henry Cabot Lodge, o senador republicano que via no Pacto da Liga uma ameaça à soberania americana. Para Lodge, a cláusula que permitia à organização intervir em disputas no continente, mesmo que distantes, era uma traição à doutrina Monroe, o princípio sagrado que há um século mantinha os Estados Unidos como árbitro exclusivo de seu hemisfério. Wilson retornou a Paris em 13 de março, mas a guerra diplomática que deixará para trás não havia arrefecido. Agora, como membro do Conselho dos Quatro, ao lado de Lloyd George, Clemenceau e Orlando, ele se viu no epicentro de um turbilhão de ambições e ressentimentos. A França, ainda sangrando pelas trincheiras, exigia a Renânia e o controle do Sarre como garantia contra um futuro ressurgimento alemão. Clemenceau, com os olhos injetados de uma nação que perderá uma geração, não aceitava meias medidas. Wilson, porém, insistia, a paz não poderia ser um dicionário de humilhações. Propôs um valor simbólico para as reparações, $30 milhões, enquanto os europeus, ávidos por vingança, falavam em somas astronômicas. Vocês querem semear os ventos da discórdia, advertiu, e colherão o redemoinho da próxima guerra. A gripe o derrubou em abril, mas nem a febre nem a fraqueza o afastaram por mais que 5 dias. Quando voltou, a Liga ainda era sua obsessão. Conseguir uma isenção para a doutrina Monroe no pacto foi uma vitória tática, um osso atirado aos cães do Senado. Mas as grandes batalhas ainda estavam por vir. Na questão do Sarre, Wilson propôs um compromisso. 15 anos de administração francesa, seguida por um plebiscito. Clemenceau, relutante, cedeu. Na Renânia, uma zona desmilitarizada garantida por tropas britânicas e americanas, foi a moeda de troca para evitar uma ocupação permanente. Mas quando a Itália, insatisfeita com suas migalhas no Adriático, abandonou as negociações em 24 de abril, o presidente americano enfrentou um dilema cruel. E então veio o golpe mais doloroso. Em sua ânsia por assegurar o apoio japonês à Liga, Wilson endossou, em 25 de abril, as reivindicações de Tóquio sobre a península de Shandong, território chinês. A delegação chinesa, humilhada, deixou Paris em protesto 3 dias depois. O mundo assistia atônito, enquanto o arquiteto da paz justa sacrificava um princípio em nome de outro. Mas para Wilson, a Liga era maior que qualquer território. Sem ela, todo o edifício desabaria. Em 7 de maio, os termos preliminares do tratado foram apresentados aos alemães. Quando a delegação germânica chegou a Paris, em 29 de maio, trouxe consigo não apenas a esperança de um acordo justo, mas a memória das promessas quebradas. Isso não é paz, protestaram. É um ditado. Wilson, porém, já estava de partida. Em 28 de junho, no Salão dos Espelhos de Versalhes, o mesmo onde, 48 anos antes, a Alemanha havia sido proclamada império, o tratado foi assinado. Entre as cláusulas que selavam a derrota alemã, estavam também as sementes de um novo conflito. A ironia era amarga. O homem que sonhara com um mundo sem guerras havia, sem querer, escrito o prólogo da próxima. Quando Wilson e sua comitiva deixaram Paris naquela noite, o peso da história os acompanhava. Ao desembarcar em solo americano em 8 de julho, ele sabia que a verdadeira guerra pela Liga das Nações estava apenas começando. E desta vez, o inimigo não estava além-mar, estava nas fileiras do próprio Senado. Mas o Congresso, impaciente e cego aos riscos do futuro, já movia suas peças. Em maio, os republicanos aprovaram resoluções declarando o fim da guerra sem um tratado de paz, um gesto vazio, uma vitória de pirro que Wilson vetou com a mesma determinação com que anos antes, desafiara os impérios da Europa. Ainda acreditava que a batalha pela Liga das Nações não estava perdida. Sonhava até com um terceiro mandato em 1920, uma ilusão que seus aliados, com esforço e tato, impediram que se concretizasse. A realidade era cruel. O país que ele tentará guiar rumo a um novo ordenamento mundial agora se voltava contra sua própria visão. O candidato democrata, o governador James Cox, de Ohio, ergueu a bandeira da Liga durante a campanha, mas foi arrasado por Warren Harding, cujo slogan, "Retorno à normalidade", ecoava como um repúdio não apenas a Wilson, mas à própria ideia de que a América tivesse algum dever além de suas fronteiras. A derrota foi esmagadora. Os republicanos dominaram ambas as casas do Congresso, e o mundo assistiu, incrédulo, enquanto a maior potência da Terra se retirava do palco que o próprio Wilson ajudara a construir. Em 10 de dezembro de 1920, a ironia atingiu seu ápice. Wilson recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu papel na criação da Liga das Nações, um reconhecimento que soou como um epitáfio.
A América Sul-América havia virado as costas ao projeto. Há 1 ano e meio, um derrame o deixará parcialmente paralisado, um prisioneiro em sua própria casa, enquanto o Senado enterrava seus sonhos. Quando deixou a presidência, em 4 de março de 1921, não era mais o homem que desafiara impérios, mas uma sombra do que fora. Tentou reinventar-se. Abriu um escritório de advocacia com Bainbridge Colby, seu último secretário de Estado, mas recusou casos que ferissem sua ética, um gesto de integridade que, no mundo pragmático da política, soou como ingenuidade. A sociedade durou pouco. Até o fim de 1922, Wilson se voltará para a escrita, mas as palavras, outrora suas armas, agora lhe escapavam. O único consolo veio de fora, a criação da Woodrow Wilson Foundation, idealizada por um jovem Franklin Delano Roosevelt, destinada a homenagear aqueles que lutavam pela paz. Um legado amargo para um homem que vira seu maior projeto desmoronar. Em 1923, sua saúde melhorou. Pela primeira vez desde o derrame, sentiu o corpo responder. Compareceu ao funeral de Harding, o mesmo Harding que, com seu retorno à normalidade, acelerara o declínio da influência americana no mundo. Dizem que naqueles dias, Wilson rascunhou discursos para uma campanha presidencial impossível, chegando a esboçar um terceiro discurso de posse. Mas o destino não concede segundas chances a quem já gastou as suas. Na manhã de 3 de fevereiro de 1924, Woodrow Wilson fechou os olhos pela última vez. Foi enterrado na Catedral Nacional de Washington, o único presidente a repousar na capital que ajudara a moldar, mas que no fim o traíra. Seu caixão desceu à terra enquanto, do outro lado do Atlântico, as cinzas do Tratado de Versalhes ainda ardiam. Os termos punitivos impostos à Alemanha não foram apenas uma vingança, foram o estupim. A humilhação alimentou o ressentimento, e o ressentimento, por sua vez, deu à luz o monstro que Wilson mais temera, o nazismo. A Liga das Nações, sem os Estados Unidos, foi um gigante sem braços, incapaz de conter a maré do militarismo japonês, italiano e, finalmente, alemão. O mundo que ele tentará salvar afundou na guerra que ele previra. E se Wilson tivesse conseguido um acordo menos cruel em Versalhes? E se o Senado americano não tivesse virado as costas à Liga? A história não se faz de sês, mas é impossível não imaginar um século XX diferente, um em que a paz não fosse apenas um intervalo entre guerras. Wilson deixa para trás um legado de luzes e sombras. O acadêmico que reformou Princeton, o progressista que transformou a política americana com o Federal Reserve, a renda tributável e leis antitruste. O presidente que, contra sua própria vontade, levou os Estados Unidos à guerra e depois sonhou em refazer o mundo. Mas também o homem cujas contradições o perseguiram. O idealista que falhou em ver a hipocrisia de sua própria administração. O defensor da autodeterminação que ignorou os direitos dos negros em casa. O arquiteto da paz que não conseguiu convencê-la a durar. Foi um gigante ou um ingênuo? Um visionário ou um teimoso? A história o julgará, como sempre faz com a frieza dos fatos e a paixão dos mitos. Mas uma coisa é certa, o mundo que conhecemos hoje ainda carrega as cicatrizes de suas escolhas. E para o bem ou para o mal, elas nos definem.